Eu vou vamos começar falando um pouquinho dos aspectos da fadiga, né? Principalmente dos aspectos individuais que geram a fadiga, né? Este momento, esse vídeo, esse momento nosso aqui, chama Momento Fadiga. Toda semana ele acontece às terças-feiras, mas hoje, exclusivo, eu estou fazendo na quarta, porque ontem eu não fiz ele, né? E aqui nesse canal eu ajudo 2 pontos: os profissionais que trabalham na segurança e na saúde a entender a fadiga, para poder aí desenvolver os seus programas de gestão de risco, e também ajudo as pessoas fadigadas, para que elas possam entender o que acontece com elas. Então eu faço esse atendimento individualizado para as pessoas com fadiga. E hoje nós vamos falar especificamente, e vai dar para todos, né? Porque quais são os aspectos individuais das pessoas que impactam na fadiga? E quando nós falamos em aspectos individuais, as pessoas, o que elas fazem, com o que elas contribuem para gerar esse processo de fadiga. Então, nós vamos colocar 2 aspectos bem importantes, né, e vamos falar em vários contextos desse aspecto. Então, vamos falar um pouquinho, né, do sono, que é uma coisa que todo mundo, né, tem curiosidade, até porque a maioria da população dorme de forma errada, né? Não é só dormir corporal, né, deitar e dormir, mas faz todo um processo pré-sono, né, inadequadamente, né, não faz a higiene do sono. E o santo de casa não faz milagre, né? Meu marido está aí para me confirmar, né, que não faz mesmo, porque ele todo dia tem que falar que está sem higiene do sono. Então, o sono é um dos aspectos que nós vamos pontuar, né? O ritmo circadiano é outro aspecto, a vigília é outro aspecto, né? E a carga de trabalho mental também. E às vezes a gente olha para isso e olha para o aspecto da organizacional, seja quem trabalha numa empresa, ou seja quem é autônomo, né, e tem essa rotina de trabalho. Então, em ambos os casos, a questão da organização em si, parte profissional, ela impacta. Então, é uma responsabilidade compartilhada, tanto da pessoa quanto da organização. Então, vamos começar falando do que o sono impacta, né? Qual é esse aspecto individual? O sono. A maioria das pessoas dormem sem nem pensar, é o sono, ela vai para a cama, dorme. Ela não tem um processo, um planejamento para dormir, tampouco ela consegue, né, visualizar que o sono é um dos aspectos mais importantes para que ela esteja acordada. Porque toda aquela rotina que vocês têm, que eu tenho no dia a dia, depende do teu sono. Você só vai conseguir trabalhar e ter uma boa qualidade no seu trabalho se você dormir bem. Se você não dormir bem, às vezes um dia já impacta. Agora, imagina se você somar 3, 4 dias. Então, o sono, na verdade, ele é o nosso base, né? É aquela parte básica para que a gente tenha qualidade durante o dia, ou qualidade durante o nosso trabalho. O que impacta você não ter um sono adequado? Impacta nos aspectos cognitivos. E uma das coisas, por exemplo, imagina você trabalhando onde a gente já tem o problema da memória, mas ele afeta diretamente a memória. Porque depois, com o passar do tempo, eu vou falar muito mais sobre aspectos do sono, como funcionam as fases, né? E uma das fases, você vai guardar todas as informações, todos os conhecimentos que você teve durante o dia. Então, nessa fase do sono, que é a chamada sono REM, onde você, na verdade, não está dormindo fisicamente, porque a tua parte mental está trabalhando muito, você está guardando e processando informações. Quando você não dorme bem, isso vai ter um impacto direto na tua memória, porque para você resgatar as informações vai ser muito mais difícil, né? E com o passar do tempo, mais complicado, porque aquela somatória de débito de sono
né? Ou seja, aquele sono que você deixou de lado, vai te impactar em perder quase a memória. E aí nós estamos falando tanto memória de curto prazo, de longo prazo, né? Ou aquela memória que você precisa para estar no dia a dia do seu trabalho. Então ela impacta diretamente na sua produtividade. Seja a qualidade do sono, seja a quantidade do sono. E um outro aspecto do sono são os distúrbios. Então muitas vezes também a pessoa nem sabe que ela tem um distúrbio. Pessoas que têm muita dor de cabeça, né, e eu atendo casos assim, onde a pessoa chega dizendo que tem a questão da fadiga, tem muita dor de cabeça, mas o aspecto médico, né, do sono não foi identificado. São poucos os profissionais médicos, né, que realmente são conhecedores do sono. Tanto é que hoje é uma especialidade, né, a medicina do sono. E muitos médicos diagnosticam problemas, distúrbios, transtornos do sono e já colocam a medicação. E essa medicação muitas vezes dá o contrário, o efeito contrário. Porque não se considera realmente o sono da pessoa, porque não sabem ter avaliação. A avaliação para um sono depende de polissonografia, de actígrafos, de dormir, vai ter que dormir lá no hospital do sono, vai ter que dormir para poder, né, fazer toda a análise de como é o sono da pessoa. Então, isso não está preparado. Os distúrbios vão ser diagnosticados através daí. E um distúrbio que é super comum chama bruxismo, e que até é comum na sociedade, né, falar. Só que é o bruxismo que gera muito dor de cabeça. E bruxismo, apesar de ser de uma forma simples o tratamento, porque é o uso de uma placa, né, para dormir, apesar de você ter isso simples assim, as pessoas não buscam o conhecimento sobre o bruxismo. E aí, o bruxismo não te permite ter uma boa qualidade de sono. E se você não tem uma boa qualidade de sono, o que acontece? Vai impactar na tua produtividade. E você não tendo noites de sono adequada, vai gerar fadiga. Então, esse aspecto do sono, ele é extremamente importante. Quantidade do sono. Eu durmo 8 horas. Eu não preciso 8 horas, eu preciso 7 horas. Então, já tem aqui um conhecimento que para muitos a gente só está adaptado. Porque se eu te perguntar quantas horas você dorme, você vai me falar, não, eu durmo 6 horas. Mas quantas horas você necessita para ficar bem? Você vai falar, eu necessito 8 horas. Para mim, o melhor é 8 horas. Então, essas 2 horas já está no déficit de sono. E você já se acostumou e, de alguma forma, o teu organismo está tentando se adaptar. Uma vez me explicaram de uma forma bem lúdica isso, que no nosso organismo tem os trabalhadores. Quando a gente chega para dormir, esses trabalhadores saem e vão restaurar o nosso organismo, tanto físico quanto mental. Quando nós temos esse déficit de sono, significa que nós chamamos esses trabalhadores antes do tempo. Então, o que acontece quando um trabalhador é chamado antes do tempo e tem que se acostumar, né, a estar antes? Sabe o que acontece? Ele vai deixar sempre alguma coisa sem fazer. Então, numa somatória de tempo, é que nós vamos ter esse impacto. Conforme a quantidade de tempo, nós vamos ter um impacto referente à fadiga. A qualidade do sono. Se você tem distúrbios de sono, impacta na sua qualidade do sono. Se você tem ruído, barulho, né? E aqui eu posso dar um exemplo na casa da minha sogra, meu marido vai confirmar. Na casa a minha sogra dorme com a TV ligada. Então ela tem o ruído e ela tem a luminosidade. E os dois impactam diretamente na qualidade do sono. Se você vai dormir e você tem aquela luzinha piscando, vermelha, ele atinge o teu sono? Atinge. Porque a nossa percepção, ela não está na visão. A nossa percepção, a visão só atrai a informação, ela só capta a informação.
ela está atrás de tudo isso. E essa piscadinha, essa luzinha piscando, o que acontece? Ela vai e entra no nosso cérebro. E ela incomoda esses trabalhadores, né? Que são todos esses hormônios, tudo, os neurotransmissores, tudo que está acontecendo é atrapalhado, né? Essa luzinha vai lá e não deixa cumprir o trabalho que realmente devia cumprir. E assim o ruído, ele entra e ele não nos permite ter um descanso adequado. Ah, mas é tão bom aquela televisão ligada e aquele sonzinho vai entrando no meu ouvido. Você adormece, entra na primeira fase do sono, mas você não passa para as outras fases, né? E você precisa pelo menos desligar a TV no automático, colocar para desligar para você ter uma boa qualidade de sono. Por isso é importante, se você está num lugar que tem claridade, você colocar uma cortina blackout. Ou, se você não tem condições de pôr uma cortina blackout, tem um tapa-olho. Porque às vezes você fecha a cortina, ficam frestas, né, da cortina que atrapalham diretamente a tua qualidade do sono. A outra coisa é o ruído, né? Que eu falei aqui. Então, desliguem o som. Aí você vai dormir e o seu celular fica lá do lado, né? Teu celular lá, tocando. Prim, prim. Oi, Felipe, boa noite, tudo bem? Oi, tia Carmen, tudo bem? Eu tô vendo que estão entrando, Rick. O que acontece com esse celular ali do seu lado? Primeiro que para você dormir, você deveria desligar o celular com uma certa antecedência. Pelo menos aí 1 hora antes. Para que o teu cérebro comece a se desconectar das atividades que estão acontecendo e possa permitir com que você durma. E o que nós fazemos? Deitamos na cama, estamos lá com o celular, né, lendo, vendo, interagindo. Então, até nosso cérebro entender que é hora de dormir, quando você desliga o celular, ele ainda vai ficar um tempo processando. E esse período de processo ainda, né, vai impactar na quantidade do teu sono. Talvez não direto na qualidade, porque vai depender quanto você vai dormir, qual a qualidade, a partir do momento que você adormecer. Mas na sua quantidade, com certeza. Então, você fala que você vai dormir às 11 horas da noite para acordar às 6. Então, você vai ter 7... Ah, não, eu durmo 7 horas. Mas às 11 horas da noite, você está lá ainda com o celular. Então, você deitou com o celular, você vai realmente adormecer lá pelas 15 para meia-noite. Então, esses 45 minutos já não tem qualidade de sono, porque não teve sono. E a sua quantidade de sono depende de quanto você realmente necessita. Tem pessoas que necessitam de 5 horas de sono? Os curtos dormidores? Tem. Tem pessoas que com 5 horas de sono estão super bem. Tem pessoas que precisam de 10 horas de sono? São chamados longo dormidor? Sim, também com 10 horas de sono eles necessitam. Ah, mas está perdendo a vida. Já escutei muito. Ah, não, está perdendo a vida. Não, você está adequando o teu organismo para a vida e não perdendo a vida, né? Porque você vai seria estar perdendo os momentos depois, quando você não vai ter a percepção do que está acontecendo, quando você não vai lembrar, recordar, porque você não conseguiu ter tempo para guardar essas coisas nas suas gavetinhas lá, no período noturno. Então, não é real, né? Outra questão quanto a sono é quando você vai, né, acordar. Tem pessoas que acordam, já levantam e já saem na disposição. E tem pessoas que acordam, ainda ficam na cama relaxando, né? E aí depois saem para a atividade, né? Só que quando você sai diretamente, acordou, né, tocou lá o celular, porque nós vamos voltar ainda no celular, né? Porque ele tocou a madrugada inteira, você manteve as mensagens com som, com ruído, e fica tocando e você nem percebe. Você não percebe, mas seu cérebro percebe. E aí você acorda lá de manhã, rapidinho, né, pega o celular, sai e não percebe que você tem uma inércia do sono, que nós chamamos, que é aquele período onde você realmente está despertando para você fazer uma atividade. Isso é mais perceptível quando a pessoa fala assim, ai,
eu acordo às 8 da manhã, às 6 da manhã, mas eu só funciono depois das 10 da manhã. Porque esse período de inércia é muito alto, é muito grande, né? Entre 6 e 10 da manhã, porque é o cronotipo da pessoa. E tem pessoas que realmente já acordam, já vão, e no final ela já vai adormecendo antes. Então, depende muito, e essa é a importância do aspecto individual, você conhecer os seus aspectos, conhecer o seu corpo, conhecer o teu sono. Né? E isso vai te dar uma margem legal de você saber, realmente eu fui para a balada e o meu sono foi impactado. Né? Eu saí do meu padrão de sono. Né? Uma pergunta que sempre me fazem é, e nas férias? Porque nas férias todos nós saímos do nosso padrão de sono. Nas férias é muito comum sair do padrão de sono. Só que você não deveria. Tá? Ju, eu todinha é ótimo, Ju. Muito bem, eu todinha. Sai totalmente do padrão e aí para voltar é muito mais complicado. Só que o teu sono não está de férias. O seu sono deveria ser mantido da forma que seria o ideal para você. Então, você pode dormir, para você é melhor dormir 8 horas, às 8 horas, olhando para o horário que você realmente precisa dormir. E aí você fala, eu vou dormir 8 horas, mas eu vou dormir às 2 da manhã e vou acordar, que horas? Às 10 da manhã. Se esse teu cronotipo, você é uma pessoa que precisa estar de manhã, mais acordada, ok. Mas se não, oi Lia, tudo bem? Bem-vinda. Se esse não é o teu padrão, por que você faz isso? Por que você vai deixar para dormir até as 10? Sendo que aí nós vamos pegar o segundo ponto dos aspectos individuais, o teu ritmo circadiano. Porque às 10 da manhã, o que acontece às 10 da manhã? Às 10 da manhã você já tem uma temperatura alta do corpo, né? Você já não tem mais produção de melatonina. Então, o teu sono, está dentro daquele intervalo, né? Das 11 às 6 da manhã, vamos dizer assim, até 7, 8. Por quê? Porque a gente quer, não. Porque quem criou o ser humano para dormir à noite sabia muito bem o que estava fazendo. E é nesse momento que o hormônio, né, ele está em destaque. Começa a subir o cortisol e desceu a melatonina. Existe um porquê. E aí você está dormindo e a tua temperatura do corpo está alta. Então, na verdade, o teu corpo não está em equilíbrio. Você não está permitindo com que o seu sono seja adequado. Olha que a gente já entrou no segundo aspecto que eu ia falar, que é o ritmo circadiano. Que é tudo em conjunto. Nós não somos separados, nós somos corpo, mente e alma. E se nós somos corpo, mente e alma, né, interligado, uma coisa sempre vai impactar a outra. E nesse ritmo circadiano, né, o que mais nós temos dentro dele, além da temperatura corporal, além da produção de hormônios, melatonina, cortisol e todos os outros, né? Nós temos momentos que estamos mais alertas, momentos que nós temos mais coordenação, então nós temos essa alteração. Então, quando você faz uma viagem, que você vai para um lugar que tem os fusos, quando se fala do ritmo circadiano, é porque se você sai daqui, onde aqui é meio-dia, e você vai para um lugar, onde o outro lugar é às 4 da tarde, o que estaria acontecendo no seu ritmo circadiano? Meio-dia, os seus hormônios da fome iam estar ali te chamando, né? Hora de minha comidinha entrar. Só que é 4 da tarde, no outro lugar que você chegou. E lá, por questões sociais, já não é a hora do almoço, então você vai lanchar. Só que logo depois das 4, 5, 6, logo você vai dormir. E aí quando for às 10 da noite lá, 11 da noite, aqui seria a tarde, final da tarde. E você está em outro ritmo. O teu corpo está em outro ritmo, não está acompanhando o ritmo que está lá. Então, quando você tem essas mudanças, né, de fusos horários, que é só um termo conceitual, mas sim onde você está exposto à luz e escuro.
né, noite e dia, é onde você tem esse impacto. Um dos aspectos que, quando eu estou fazendo a parte de atendimento, né, eu peço para a pessoa começar a trabalhar, é que quando acorde, né, seja exposto à luz, né, de preferência ao sol, sim, mas à luz, por uns 15 minutos. Porque a luz faz com que o teu corpo comece a gerar, né, comece a produzir os hormônios que são necessários. Então, essa luz tem um impacto muito grande e muito positivo. Então, a primeira coisa, quando você vai tomar o café, não é tomar o café, é tomar luz, para que essa luz possa melhorar. Por isso que muitos países que a luz é prejudicial, né, não tem a luz ou é muito nublado, né, existe uma quantidade maior de depressão, existe alguns transtornos maior e as pessoas parecem mais tristes, né, pela questão da exposição à luz. Então, esse é um outro aspecto. Então, nós falamos já do aspecto do sono, nós já falamos de aspecto, né, do ritmo circadiano, que também vem um aspecto fisiológico de estilo de vida. Se uma pessoa ela é sedentária, se ela é uma pessoa atleta, se ela é uma pessoa que tem uma alimentação adequada, ou se ela é uma pessoa que tem uma alimentação inadequada, tudo isso, se ela faz uso de medicamentos, né, se ela faz uso de álcool, tudo isso vai impactar. Por quê? Por exemplo, o álcool, quando consumido, ele impacta diretamente nas fases do sono. E isso faz com que as pessoas não tenham, né, a qualidade do sono. Então, ela não vai entrar numa das fases, principalmente no sono REM, que é aquela que eu comentei lá na frente, né, que é aonde você vai poder trabalhar a tua parte mental. Então, como vai fazer isso? Né? Se você... mas eu tomei um copo de vinho, já impactou? Já impactou. Já impactou. Tem que ter um tempo antes? Tem. Então, quando você toma vinho, você sabe que você não vai ter uma qualidade do sono adequada. Isso não quer dizer que você não vai dormir, e aí tem toda uma questão fisiológica, né, do porquê você dorme mesmo com a quantidade, né, de álcool no sangue, que a gente pode trazer isso em uma próxima live. Outro aspecto, né, é a vigília. O que é a vigília? A vigília ela está correlacionada ao tempo de descanso, porque ela está no meio, ou seja, a vigília é quando a gente permanece acordado. Se nós permanecemos acordado, quanto tempo nós permanecemos acordado? Então, eu acordei às 7 da manhã para preparar as minhas atividades, né, com uma programação que ia me levar até as 11 da noite. Eu fui até as 11 da noite, então eu já passei 12 horas, porque era 7 da noite, daria 12, 13, 14, 15, 16... Quando eu começo a ultrapassar esse tempo, o que acontece comigo? O que acontece com vocês? Né? Vocês começam a ter um rebaixamento de atenção, um rebaixamento, né, da condição. Aí qual é a estratégia? Eu vou tomar um cafezinho. Eu vou lavar o rosto. Eu vou dar uma caminhada para poder ativar. Isso chama-se, esse período que você está acordado, chama-se vigília. E é muito diferente se você vai ficar acordado, passando a madrugada, começando lá de manhã e passando a madrugada toda até o outro dia, vamos dizer que quase 24 horas, do que você começar a sua vigília, né, a ficar acordado. Vamos dizer que você dormiu durante o dia, porque você ia assumir uma atividade e preferiu assumir essa atividade à noite, lá pelas 8 da noite. Então, você dormiu durante o dia. Como o sono ele é de qualidade noturna, né? O sono feito para escuro, porque eu já falei sobre isso, a produção de hormônio, tudo isso, você vai ter que arrumar estratégias para poder dormir de dia, ter um descanso para poder se manter à noite acordado. E aí você fica à noite acordado, né, ou acordada, vai até o outro dia e vai até umas 4 da manhã, às 4 da tarde. Você passou a noite, depois a transição foi noite e manhã. E a transição de quem foi
no modelo primeiro foi tarde para noite, noite para manhã, né? E ali a pessoa cortou. Faz diferença? Faz diferença. Por quê? Mas é à noite. Não, você começou, qual momento você começou a sua vigília? Então, se você começou de manhã, passou a noite, é um tempo onde provavelmente o teu risco maior à noite, né, de cometer erros, inclusive de ter mais atitudes de risco. Então, de ter mais atitudes de, eu vou fazer assim, mesmo que possa acontecer alguma coisa, né? Você tem mais atitudes de risco. E se você começou à noite, né, começou às 7 da noite, às 8 da noite, passou a noite, veja que a tua noite ainda não está sob um efeito de risco, né, do que você já vinha carregando do dia. Você vai ter uma sonolência maior, porque você vai passar a noite e vai estar atuando ainda de dia. Então, a tendência é você ter mais sonolência, né, você não conseguir se manter em pé, não se conseguir manter acordado, principalmente depois das 5 da manhã, que é onde a temperatura do corpo começa a aquecer. Ela reduz, horário do pico de redução, mais ou menos entre 4 da manhã, 1 hora antes, 1 hora depois, né? Depende de cada um, isso não é regra, tá? Mas depende de cada um. Mas o seu corpo começa a aquecer. E aí você gostaria de estar dormindo. Então, a tua tendência é ter mais sonolência a partir daí. Então, nós falamos um pouquinho do aspecto individual, né? Do sono, da vigília, né? Colocamos aí questões individuais, que é o estilo de vida. Se você é sedentário, a tendência, sim, né, é você se alimentar mais para poder se manter. Quando você vai em empresas, hoje até na hora do almoço, na live do almoço, eu falei, quando você vai em empresas que o horário da noite é o horário de trabalho, né, o trabalho noturno, e eles dão a refeição, eles entregam a refeição, eles têm refeitório, muitas empresas que não têm programas de gestão de fadiga entregam a mesma alimentação que sim, um almoço normal. E empresas que têm programa, né, de gestão de risco de fadiga, né, elas já incorporaram um cardápio mais adequado, mais leve, porque mesmo que a pessoa trabalhe à noite, ela tem que ter um cardápio mais leve. Imagina um trabalhador noturno, né, que acostumado a comer aquele prato, aquele PF, né, tendo que se adaptar, né, a uma alimentação mais balanceada. Isso não quer dizer que é uma frutinha, não, mas a alimentação ela não tem o peso, então ela é toda elaborada para evitar, com mais legumes, com mais caldos, de forma que possa alimentar melhor aquela pessoa, mas já, né, levando em consideração os horários. Eu lembro que isso foi muito, eu tive no pessoal que trabalhava na mineração, e mineração é 24 horas, literalmente, todas as máquinas, tudo o que acontece é 24 horas. E aí as pessoas que trabalhavam, né, os operários que trabalhavam com atividades pesadas, né, eles falavam, eu não consigo, porque na minha casa eu não consigo me alimentar pesado, porque eu estou naquele processo que eu vou dormir. E muitos comem pesado, almoçam, né, pesado e já vão dormir. E aí entra todas as estratégias de você conseguir convencer, mostrar a diferença, né, de você se preparar, se planejar para você poder estar atuando. Então, tudo isso gera sedentarismo, doenças específicas que a pessoa tem, a pessoa já tem uma doença, né, e isso pode estar impactando direto, né, na qualidade de sono dessa pessoa, né. Questões psicológicas, transtornos, conflitos, por exemplo, questões financeiras, questões emocionais, tudo isso vai impactar na tua qualidade de sono. Então, veja que o seu sono pode ter um impacto de N influências. E aqui nós estamos falando só das questões individuais. Nós não estamos colocando questões organizacionais no material, tá?
A alimentação em si, que nós já falamos, as questões de drogas, né? Ali aí pode dizer bastante das questões de drogas, né? As drogas impactando na atividade, na fadiga, né? Falei para vocês do álcool, apesar de ser lícita, ela não podemos deixar fora das drogas, né? As questões da carga de trabalho. O que nós vamos considerar como carga de trabalho, né? Toda aquela carga que, independente, né, do seu trabalho, você tem, porque muitas vezes a pessoa pensa na carga de trabalho, tudo aquilo que é entregue para ela do trabalho, mas não é só isso, né? Você tem várias pressões que estão ali diretamente ligadas, né? E você faz uma autopressão também. Então você tem a pressão do trabalho que você está exposto e a pressão que você se faz. A pressão de trabalho que você está exposto, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que coordena os aviões no céu. Ter um avião é uma carga de trabalho. Ter 5 é uma demanda já diferente. E ter 30, a demanda é maior. Então, isso vai aumentando a teu processo cognitivo de modo que você tenha que perceber melhor, retrair melhor, responder melhor, coordenar melhor, planejar melhor, tudo isso. Então, imagina, pega essa situação na sua vida. Tudo que vem para você, né? Todas as informações que vêm para você. Como é que funciona? Como é que está a sua carga de trabalho? Tem o pessoal da confeitaria, né? Você ter uma carga de trabalho tanto física quanto mental para 10 bolos é uma coisa. Para 30 é outra. Com horários parecidos é outra. Então, é isso que nós estamos falando de carga de trabalho. Além daquelas preocupações que você mesmo se coloca naqueles momentos que não necessariamente deveria estar. Então, tem coisas que você olha, se preocupa, né, faz uma pré-ocupação, né, faz uma ocupação prévia e que contribui para a sua fadiga, porque o teu pensamento não para. E aí eu digo, contribui isso para a fadiga e contribui para gerar maior ansiedade, né, você vai ter mais ansiedade. E essa ansiedade vai gerar menos produtividade para você. Então, lembra que eu falei para vocês que estavam tudo interligado, né? Tudo interligado, uma coisinha com a outra. Então, veja como nós, seres humanos, né? Porque isso acontece com 1, com 2, com 3, com todos. Agora, a forma que nós gestionamos isso é que é diferente. O que muda é a forma de gestionar. O que é importante é como você gestiona isso. Por isso, quando a gente fala das equipes de saúde, né, e segurança do trabalho, é como eles gestionam as questões organizacionais, assim como as pessoas gestionam as questões individuais. Porque se fosse assim, nós estaríamos pirados, todos. Olha que nós já temos os nossos pontos. Mas se fosse assim, todos nós estaríamos. E por que algumas pessoas conseguem gestionar as coisas muito bem e outras não? Só que aqueles que não conseguem essa parte, conseguem a outra. Né? Então, nós somos diferentes na gestão, né, das informações, das nossas crenças, né, dos nossos medos. Então, como você consegue gestionar? E aí eu entro com como você planeja o seu dia. Vamos pegar o aspecto, né, que nós estamos falando aqui, individual. Como você gestiona o seu sono? Eu só penso na hora que eu vou dormir. Eu estou cansada, eu quero cair na cama e dormir. Você está gestionando o teu sono? Não. Você está planejando o teu sono? Não. Você está planejando a sua vida? Não. Porque o seu sono vai impactar lá na frente na sua qualidade de vida. Se já é que já não está impactando. Então, é melhor você pegar, eu vou fazer um planejamento, vou ver o que é uma higiene do sono, vou fazer o meu planejamento do sono e a partir dele eu vou planejar a minha vida. Porque o sono, para mim, claro que tem momentos da vida, óbvio que tem momentos da vida que a tua prioridade não é essa. Por exemplo, passar num concurso. Você abre mão de algum período do sono para você poder estar na atividade e passar no concurso.
né? Quer ver uma coisa que é todos que fez faculdade, tem TCC para entregar, tem tese, o que acontece? Abre mão do sono. Porque tá ali o material, tem que entregar, né? Passa noites sem dormir, passa noites com equipe, tudo em prol de entregar o trabalho. E que naquele momento é extremamente importante. Mas o trabalho não vai ser para o resto da vida. Não vai ser sempre, ele é um período, né? Assim como estudar para um concurso, assim como estudar alguma coisa nova que você queira. Agora, ele não pode ser para a sua vida toda. Outras pessoas, por exemplo, têm apneia do sono, roncam, né? O ronco é uma apneia do sono. Ele é um distúrbio de sono e ele deve ser tratado. Então, se você ronca, tem distúrbios do sono e não trata, isso vai levar, porque é uma falta de ar, é uma falta de oxigenação. Então, se você não está dando oxigênio para os seus homenzinhos que estão trabalhando lá, lembra dos homenzinhos trabalhando no teu corpo? Se você não dá oxigênio para eles, o que acontece? Hoje vai faltar um, amanhã vai faltar outro. E quando a gente é mais novo, a gente não percebe isso. Mas quando a gente é mais experiente, vamos falar assim, né? Não vamos falar mais velhos, vamos falar mais experiente. Você começa a carregar o impacto de tudo aquilo que você viveu. Então, você é hoje aquilo que você viveu. Você pode mudar para frente? Pode, né? Deve, se você percebe que realmente tem pontos assim que são essenciais, por exemplo, no sono, né? Mas o resultado que você tem hoje, da pessoa que você é hoje, provém daquilo que você era antes. Não tem como ser diferente. Você quer outras coisas? Então mude hoje, para você poder colher o que vai vir pela frente. O que mais vocês precisam, né? O sono, o teu ritmo circadiano, você entender o quanto de sono você precisa, você entender o que acontece no seu ritmo circadiano, que horas que você come, que horas que não, que horas que você tem fome, que horas que o teu organismo pede o descanso, a hora que você começa a trabalhar no sono, aquela hora de dormir, né? Eu atendo uma pessoa que o sono dela, ela tem muita sonolência diurna, né? Muita sonolência à tarde. Só que toda a estrutura de sono dela, né, apesar de dormir cedo, essa pessoa, ela sempre dormia cedo, né? Não tinha nenhuma qualidade para dormir. Então, dormia cedo, né, acordava, tinha uma boa quantidade de sono, mas a qualidade do sono era inadequada. E mudar, eu lembro que quando a gente começou a mudar, a fazer a higiene do sono, como foi difícil. E uma das coisas que impactou bastante para ela, né, para essa pessoa, é que ela se considerava uma pessoa que ia para casa e descansava. Então ela tinha um padrão para ir dormir, né? Ela deitava no sofá e dormia. Só que nós começamos a ver que a rotina dela não era uma rotina sempre igual. Por quê? Porque ela, não, mas de vez em quando eu saio, de vez em quando eu faço isso, de vez em quando, mas 11 horas, não sei o quê. Não, mas eu chego em casa, se eu chegar 9 horas, eu já estou dormindo. Só que não era esse o padrão dela. O padrão dela era o contrário. O que ela achava que era uma exceção, era o padrão. O padrão dela era chegar mais tarde. O padrão dela era sempre ter uma atividade e depois ir para casa. Então, ela sempre tinha uma atividade, né? Ela sempre tinha um ponto fora da curva dela, que ela achava que não, que aquele não era o padrão dela. E era o padrão dela. Então, veja que às vezes a gente está olhando, né, para nós e não estamos vendo o que realmente está acontecendo. Então, olhem para o sono de vocês, planejem o sono de vocês, planejem o dia de vocês, né? Eu vou postar essa semana uma forma de planejamento do sono, né? Ou melhor, planejamento do seu dia, né? A partir do seu sono, você vai planejar o seu dia, né? Cuide de você não fazer uma autopressão, né? Você criar monstros, né? E aí gerar uma carga de trabalho mental, porque carga de trabalho não é só braçal, ela é mental. Então você está fazendo e está pensando naquilo, e naquele outro, e naquele outro, e naquele outro, e está ansiosa, e aquilo que vai gerar, não é para hoje, mas para amanhã, mas eu já estou pensando. Você contribui para que o seu processo mental, a sua carga mental,
né, ela exploda, ela seja além. E não é isso que você quer, e isso é mais um fator que vai gerar fadiga. Então, ele não é sozinho, como eu falei para vocês, você vai somar, e se você somar tudo isso, né, você vai ter uma questão de fadiga. Ficou alguma dúvida por hoje? Como é que vocês entenderam? Pensaram aí no soninho de vocês? Comenta aqui para mim, se vocês pensaram no planejamento do sono de vocês. Hoje não, mas nessa semana eu vou liberar, tá, um material para vocês, vou liberar um material de planejamento do dia, um material que vá falar, né, que vocês vão poder fazer um planejamento a partir do sono de vocês, né, para poder ter uma melhor qualidade, né, vocês vão poder olhar para isso diferente, né, vocês vão concluir que em alguns momentos vocês já tiveram fadiga, né, pode ser que seja uma fadiga aguda, onde vocês precisaram descansar e logo após 2, 3 noites de sono vocês já entraram, já se recuperaram, ou uma fadiga crônica onde vocês perceberam que isso foi demandando, isso foi rebaixando, né, e foi impactando na sua qualidade de vida, foi impactando na qualidade do seu trabalho, foi impactando na qualidade da sua saúde. E quando você vê tudo isso, né, necessitou de um tratamento especial e específico, né, e que tá o caos, né, Alessandra? Tá bem. Veja que dá para fazer alguma coisa melhor, veja que dá para você melhorar, dá para você ainda possuir. Olha que conforme nós vamos tendo uma maior idade, isso vai impactando cada vez mais. Dúvidas? Alguma pergunta que ficou sem esclarecimento para vocês? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Como vocês podem identificar, né? Às vezes as pessoas, eu falei isso também hoje na live do meio-dia, às vezes a pessoa está com uma questão de um estresse muito maior, por isso que eu digo que o estresse, ele impacta e contribui para a fadiga. Dentro daquilo que nós estávamos falando de carga de trabalho mental, né, o estresse vai vir ali e vai contribuir para que tenha fadiga. Mas vejam que ele é diferente, ele contribui para a fadiga, né? Uma síndrome contribui para uma fadiga. Ela não é a fadiga, o burnout ele contribui para a fadiga, né? Mas quando nós estamos falando exatamente da fadiga, a fadiga ela tem que ter esses pilares, ela tem que estar com o sono, ela tem que estar com o ritmo circadiano, tá? Ela está envolvida a carga de trabalho, tem a questão da vigília, o tempo que você fica acordado, né? E todos já vivenciaram momentos assim. Então nós já vimos, eu sei da história de várias pessoas que estão por aqui, né? Sei das pessoas que eu atendo, né? Vi muito isso na indústria, né? Vi na aviação, vi na ferrovia, vi na mineração, né? Vi ao trabalhar com um sono específico, na especialização. Então, todos esses aspectos realmente impactam diretamente na fadiga. E se você hoje não cuidar, amanhã, como eu já disse, amanhã as consequências, né, desse descuido é que vão vir. Pode ser que venha no seu trabalho, pode ser que venha na sua saúde, pode ser que venha, né, no impacto social, mas ele vai vir. Ok? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Moniquinha entrou agora. Muito obrigada que vocês compareceram. Desejo para vocês uma ótima noite. Não sei se vocês já planejaram o sono de vocês, acho que não. Mesmo falando, as pessoas não planejam o sono. Que seja a última noite que vocês falem, vou descansar, né? Que vocês possam olhar para esse sono de vocês de uma forma diferente. Tá bom? Muito obrigada. Beijo para vocês.